Sul-Americano, o Botafogo vai pegar o Racing. Recebeu o Racing no Engenhão, né? Tá com o odd 2,17 contra um odd 3,40. A última race aí, o Botafogo nos últimos 5 jogos venceu 3, né? Acabou sendo derrotado aí surpreendentemente pelo Remo no Brasileirão contra o Racing. Vem de 4 empates e 1 derrota. Vamos às estatísticas. Em relação a gols, né? Os times aí tem uma média alta. O Botafogo aí nos últimos jogos realmente tem passado de 1,5 gol até 2,5 gols quase todas as partidas. E o Racing tem uma média também de 2 gols. Então nosso palpite vai ser para mais de 1,5 gol na partida. Em relação a escanteios, os times têm uma média altíssima, né? O Botafogo bem impressionante, jogando bem em cima, né, das equipes. Racing também tem uma média alta de 7. Então vamos para mais de 7 escanteios com odd de 1,32. Em relação a cartões, Brasil e Argentina não tem jeito, né? O Botafogo tem 4,3 de média, o Racing tem 2. Então tem saído mais de 3 cartões. Vai ser nosso palpite, que tem saído em todos os jogos do Botafogo no Campeonato Brasileiro e na Sul-Americana. Nossa análise de risco. Ele está na boa fase, né, do Botafogo, mesmo tendo sido derrotado aí na última partida. Perdeu muitos gols, jogou muito em cima do Remo, acabou sofrendo aí a derrota no finalzinho do jogo. E o Racing, como vem a 5 jogos sem vencer, vamos dupla chance Botafogo. Dupla chance Botafogo com um excelente odd de 1,45. Também pela Copa Libertadores, o Santa Fé vai receber o Corinthians. Então, duelo também que promete ser equilibrado, né? Vezes aí 3 para o Santa Fé, 2,60 para o Corinthians. Por isso aí que surpreendentemente ele vem jogando bem. A Libertadores não está tão bem assim no Campeonato Brasileiro, né? Está oscilando bastante, acabou sendo derrotado pelo Mirassol aí no final de semana, mas é líder do seu grupo aí na Libertadores, enquanto o Santa Fé só tem 1 ponto. Então, para o Santa Fé, é partida de vida ou morte, tudo ou nada. Se ele for derrotado nessa partida, ele vai ser eliminado aí na Libertadores, justamente na fase de grupos. Então começa a ser um jogo aí bem expressivo de gols, né? Correria, porque o Santa Fé depende muito aí desse resultado. Vamos às estatísticas em relação a gols. O time do Santa Fé é um time que produz poucos gols, né? E o Corinthians também produz poucos. Nos últimos jogos aí até que evoluiu um pouco, mas a média de gol é bastante baixa. Então vamos para menos de 4, com odd de 1,25. Em relação a escanteios, os dois times aí vão ter uma média baixa. O Corinthians vai ter mais média de 5 por jogo, então menos de 12, com odd de 1,35. Em relação a cartões, o time do Santa Fé está na média de 2 e o time do Corinthians está na média de 7, que é somente na Libertadores, porque no Campeonato Brasileiro faz muitas faltas, toma muito cartões, inclusive nos últimos aí, tendo até jogadores expulsos. Então vamos para mais de 2, com odd de 1,18. Nossa análise de risco seria dupla chance para o Corinthians. Apesar de oscilar bastante no Campeonato Brasileiro, né, que é um campeonato mais forte, na Libertadores tem pegado times mais fracos, né? Então ele tem sobressaído aí sobre esses times. Então dupla chance para o Corinthians com odd de 1,52. Na Libertadores, o surpreendente Rivadavia vai encarar o Fluminense dentro de casa. O Rivadavia com odd 2,60 contra um odd 3 do Fluminense. Incrivelmente, um time aí, primeira vez que participa da Libertadores, está como líder, né, do grupo do Fluminense, em primeiro lugar aí. E o Fluminense está desesperado, né? Acabou sendo derrotado aí na última partida na Libertadores, acabou se complicando e vai ter que buscar um ataque aí, vai ter que buscar o resultado fora de casa contra o Rivadavia. Em relação às estatísticas, dois times têm uma média boa de gols, né? Esse meio gol do Fluminense em relação somente a Libertadores, mas no Brasileiro ele vem até fazendo muitos gols, né? Pela partida que está sofrendo e fazendo muitos gols. E o Rivadavia com odd de uma média de 2,3. Então vamos para mais de 1,5 gol nessa partida aí, porque é um jogo decisivo. O Fluminense não vai entrar para empatar e o Rivadavia é um bom time quando joga em casa. Então mais de 1,5 gol com odd de 1,22. Em relação a escanteios, os dois times aí têm uma média baixíssima de 3 por partida, então vamos para menos de 12, com odd de 1,52. Em relação a cartões, os dois times têm uma média aí de 2, né, por partida. Então, como se trata de um jogo decisivo, né, e também sendo Brasil e Argentina, né, vamos para mais de 2, com odd de 1,25. Nossa análise de risco seria o under, né? Under, menos de 4 gols nessa partida, né? Porque
porque o Rivadavia, como tá jogando ali, pode ser que até que elimine o Fluminense, caso ele ganhe um empate. Então pode ser que ele jogue um pouco mais atrás, jogando os contra-ataques. Vamos para menos de 3 gols na partida, seria a nossa análise de risco. E para fechar, o melhor jogo do dia, né, que promete ser um jogão, Champions League, Bayern de Munique e PSG, decidindo aí quem vai para a final da Champions desse ano. O Bayern de Munique aí está sendo como favorito, odd 1,66 contra o odd 4 do PSG. Né? Promete ser um jogo mais equilibrado. Essa odd do Bayern de Munique aí 1,60 também enganosa, né? Mas jogando em casa, realmente eles são os favoritos. O último jogo aí foi um excelente jogo, né? Foi de 5-4. Os times têm uma média altíssima de gols, são ataques que funcionam muito bem, se sobressaem aí as defesas adversárias e promete ser um jogão. Em relação a gols, não precisa nem dizer, né? Os dois times aí estão na média acima de 3, então vamos para mais de 2,5 gols, né? Se tratando de um decisivo, um jogo semifinal, disputando uma final de Champions, então não tem jeito. Mais de 2,5 gols na partida com odd de 1,22. Em relação aos escanteios, os times têm uma média de 6, né? Então vamos para mais de 7, com odd de 1,52. Em relação a cartões, esses dois times são aqueles times que jogam bonito, jogam para frente, não fazem muita falta, né? Média baixa de faltas e também de cartões. Então vamos para mais ou menos de 6 na partida, com odd de 1,42. Em relação à nossa análise de risco, de risco, a gente vai confiar no ataque, né, do Bayern de Munique. Ataque de Bayern de Munique para fazer pelo menos 2 gols. 2 gols para o time da casa com odd de 1,25. Nosso bilhete aí do canal, menos de 4 gols no jogo do Corinthians e mais de 2 no jogo do Bayern de Munique e PSG, totalizando uma odd de 1,41. Até o próximo vídeo.